Vamos pegar uma agenda muito... Parece que do Epstein tinha alguma coisa com incentivar conteúdos trans para criança. Exatamente. Qual é o interesse dele nisso? É exatamente isso que eu ia falar. O Epstein, ele foi um dos caras que estava investindo milhões no que a gente chama de agenda trans. Né? Por exemplo, Hollywood começa com atores ou atrizes que chegam lá muito bem aparentados, pessoas normais. Tá. Um jovem de 14, 15 anos começa a assistir aquela celebridade, vira fã, começa a gostar. Você pode ver que passam-se 5, 8, 10 anos, aquela celebridade ela muda totalmente de aparência. Ela acaba virando uma outra pessoa. Pô, eu esqueci o nome dela, aquela menina, aquela atriz que fez o filme do Crepúsculo. Ela mesma. Kristen Stewart. Ela foi uma atriz que começou muito bem, uma moça muito bonita, e você pode ver que hoje ela é completamente diferente. Ela é um grande exemplo disso. Deixa eu ver como ela tá hoje, não faz tempo que eu não vejo. Se você conseguir achar ela... Quando você falou isso, eu pensei em outra atriz aí, que eu não tô lembrando o nome dela, cara. O que ela fez? Mas tem o visual dela agora? Tem? Ah, deixa eu ver. Se você conseguir achar... Se conseguir também o antigo... ela antes e depois... O esquerdo é o agora, né? Tá mais andrógeno, né? Uma coisa mais... mas tem imagens piores. De como ela tá agora, né? O que eu tô querendo dizer, Vilela, é que isso faz com que um jovem que tem ali seus 14 anos, depois de alguns anos, ele comece a crescer sendo fã de uma mulher como ela, é muito mais aceitável para ele se tornar exatamente como ela, porque ele vai seguir aquele padrão. E quando você olha ao redor, não é só ela, são vários que estão fazendo a mesma coisa. Então, quando chega em certa idade, para ele já está normalizado no mental dele que ele pode mudar de sexo ou ser um ser andrógeno, que é um ser que tem os dois sexos, que esse é o intuito final da agenda trans. O Epstein, ele estava investindo para que crianças de 3 anos já pudessem fazer essa transição de gênero. O que ele ganha com isso? Ele ganha um exército de seres andrógenos a partir dali. O Epstein também teve o interesse em fazer o quê? Em contaminar pessoas com seu próprio DNA. Então, cara, o interesse dele você vê, é assim que ela tá atualmente, pelo menos nos últimos anos, né? O Epstein, como você vê nos arquivos, ele é um cara altamente religioso. Por quê? Ele estava adorando fervorosamente um deus pagão que se chama Baal. Tem registro disso? Tem. Ele tem inclusive uma conta bancária com o nome de Baal. Quem que é Baal? Baal é um deus muito citado aparece na Bíblia, né? Muito citado no Antigo Testamento, que era considerado um ser andrógeno também. Hoje, a máscara moderna de Baal é o tal Baphomet. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. O que tem? Qual a relação? É um bode que representa a dualidade. Vê se acha pra gente. Ele representa a dualidade. A dualidade veio desde o princípio, de Gênesis. O pecado de Adão e Eva foram com que eles comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Baphomet aponta pra cima e pra baixo. Ele é metade humano. Tem uma imagem com as mãos dele, que até com a foto do Felca os caras falaram da relação. Fui eu que puxei essa daí. Na hora que ele postou, acho que foi a primeira pessoa a postar. E assim, Baphomet é um ser andrógeno. Ele é metade homem e metade mulher. Ele tem o falo masculino, mas tem seios femininos. Então, o princípio dessa androginia... Só que hoje o Baphomet é uma máscara para Baal, que também era um ser andrógeno. O princípio dessa androginia, qual Epstein estava adorando ali, vem de Baal. Então é por isso que ele quer pessoas trans. Para eles acreditam que um ser andrógeno quase que alcançam a tal iluminação. Então, a pessoa para conseguir alcançar... Diminui a taxa de natalidade também, né? Também uma forma de controlar a população. É esse mesmo. Tem seios, tem falo, tem uma mão para baixo, uma mão para cima... cara de bode, né? Chifre de bode. O que é aquilo em cima? Tipo uma coroa? O que é? Ele tem os dois chifres, né? Tem como se fosse uma coroa ali mesmo. Né? São asas de anjo, mas na verdade é um demônio, entendeu? Então... E tem coisas escritas em latim, talvez, nos braços? Sim. Solve e... não dá pra ler. Parece que é Coachella.
Qatir. Depois vê a tradução do que seria. E tem um pentagrama na testa, né? O pentagrama, Qual o significado? ele é um símbolo de invocação. Ele entra no que a gente chama de geometria sagrada. Os maçons na maçonaria, muitos vão negar que eles veneram Baphomet. Mas os caras, eles utilizam toda a simbologia. Por exemplo, utilizam o pentagrama, eles falam sobre o bode abertamente, os quais eles contam os segredos deles para o bode. Existem relatos de ex-maçons que quando a pessoa chega no 29º grau, porque a maçonaria vai até o grau 33, quando ele chega no 29º, ele precisa decidir se ele vai fazer a adoração de Baphomet para ir até o último grau ou não, entendeu? Então, quando a gente fala sobre esses assuntos, no final tá tudo interligado. Baal? Esse é Baal. Mas existem outras imagens de Baal. Por exemplo, nessa semana, eles queimaram, os iranianos queimaram uma estátua de Baal num protesto que eles estavam fazendo contra os Estados Unidos e contra Israel. Se você conseguir essa imagem deles, antes deles queimarem, porque Baal vai estar representado como um bode também, entendeu? E onde é que tudo isso se encaixa? Por que a gente começou a falar disso? Porque é um ser andrógeno, homem e mulher no mesmo corpo. Epstein tinha contas bancárias em nome de Baal, e Baal, ou Moloque nas escrituras, é aquele que recebia sacrifícios de bebês. Então, Baal e Moloque é a mesma coisa? Baal e Moloque, teoricamente, eles são diferentes, mas muitas vezes Moloque também é citado como Baal, então existe uma mistura nisso tudo. Às vezes eles fazem um sacrifício a Moloque, mas estão fazendo para Baal, entendeu? Tá. E quando a gente fala sobre Epstein, aí a gente vê toda essa parte ligada de sacrifícios, de tudo isso que eles estão, de coisas abomináveis que eles estão liberando agora, que eles fizeram no passado, envolvidos com Baal. Mas poucas pessoas sabem disso, né? As pessoas veem, algumas ainda veem até agora como teoria da conspiração. É um negócio tão chocante que muitas pessoas elas não querem nem acreditar que isso é uma realidade, né? De tão absurdo. Olha lá. Cara, eu achei que isso era inteligência artificial. É real isso daí? Tem essa estátua? Imagina você ter uma estátua dessa, mano, na cidade. Eu não queria visitar uma estátua dessa, não. Nossa. No Antigo Testamento, por exemplo, a gente não tem um pilar ali do lado, ó, de Baal? É tipo um obelisco. Um obelisco, esse tem lá obelisco, em Buenos Aires, tem um desses. Tem em São Paulo aquilo. Lá no Ibirapuera. É mesmo? Não tem? Tem. Tem em Washington. Tem várias cidades do mundo. O que significa? Ele representa o pênis de Baal. Ah, é? Então sempre que você passar em São Paulo ali naquele obelisco, você fala, um pênis. Eu tô de olho no pênis de Baal. Caramba, hein? Mas você vê que ele tá do lado da estátua de Baal aqui, é porque eles estão adorando a Baal aí. Isso era muito... Quando a gente vê no Antigo Testamento, lendo a Bíblia, você vê que os postes sagrados que o povo de Israel muitas vezes destruía, são esses aí. Entendi. E a história sobre isso também é, assim, chocante, porque pode entrar nesse assunto aqui? Claro. Rapidamente, né? Eles falam que Semíramis, na Bíblia, depois que aconteceu o dilúvio, a gente tem personagens... Veio para exterminar a raça de Néfilis, né? Dos gigantes. Exatamente. Foram os anjos caídos. Os anjos que vieram de um outro plano celestial caíram, eles coabitaram com as mulheres, tiveram relações sexuais, nasceram anomalias. Os semideuses, foram os grandes daquela época, os Néfilins. Então, Golias era um desses. Golias tinha sangue Néfilin, por isso que ele tinha aquela altura maior. E aí veio um dilúvio. O que aconteceu? Os Néfilis, eles assolaram tanto a população humana naquela época que até a comida do povo estava acabando. Ah, é? Então, Deus olhou para a terra e falou, cara, não tem como continuar a partir daqui. Não só a comida, como a contaminação sexual. Genética. A contaminação genética, tudo. Né? Eles estavam... o que a gente fala de Sodoma e Gomorra, todas essas práticas que Epstein fez nos dias atuais, tem base nisso. Você vê que esses Néfilis, os anjos caídos, né, chamados Anunnakis, eles vieram para contaminar o DNA da raça humana. Certo. Se você olhar os arquivos Epstein, existem mais de 2.000 arquivos que falam sobre ele querendo contaminar também o DNA da raça humana com o DNA dele. Ele fez todo um mapeamento genético dele, ele estava querendo criar, se não me engano, no Texas, um sítio que ele tinha, uma fazenda para que ele pudesse inseminar mulheres. Nossa. E ele tinha já números de
fazer assim, não sei quantas mulheres de 20 em 20 eu vou colocar o meu sêmen e vou fazer uma geração de Epsteins aí. Cara, que cara louco, mano. E contaminar a população. Como ele ia fazer, eu não sei. Eu sei que ele tinha contato com grandes nomes da ciência, da biologia, Bill Gates e outras pessoas. Quem sabe, né? Nossa, mano. E aí, voltando pro assunto. O dilúvio veio para exterminar e acabar, dar um reset, né? Recomeçar ali. Depois do dilúvio surgiram grandes nomes, que era Nimrod, foi o primeiro inimigo de Deus. O primeiro. É isso, o Homer? Essa é a fazenda de Epstein lá no Texas. Boa. Tá. É lá que ele ia colocar as mulheres pelos relatos dos e-mails que foram vazados, né? O primeiro grande da Terra, foi o primeiro inimigo de Deus, ele... Nimrod. Que era? Um primeiro construtor, ele foi o construtor da Torre de Babel. Depois do dilúvio, ele construiu a torre para falar assim, olha, ninguém mais morre se Deus mandar um outro dilúvio. Vamos subir uma torre que vai alcançar os céus. E ele começou a ser adorado como o Deus na Terra. Toda a população falava uma única linguagem. Eles faziam suas trocas ali com uma única moeda. E Nimrod era o cara que criou a primeira ordem mundial lá no passado. Se você olhar os estudos da nova ordem mundial hoje, eles querem unificar tudo em um único idioma, que a inteligência artificial vai fazer isso, porque você pode ver que, você entra no Instagram, tem vídeos que já aparecem de pessoas dos Estados Unidos, da Índia, da Ásia, que já estão traduzidos para a sua língua. Já está dublado. Então, é a unificação do idioma. Uma única moeda global. Não sabemos ainda o que vai... como que vai ser. Como que vai ser. E um único líder mundial, que é o que os caras estão querendo. Então, Nimrod, ele foi o cara que fez essa velha ordem. Ele casou com a sua mãe, e a esposa dele era sua mãe. Nossa. E teve um filho que se chamava Tamuz. Quando Sete, que foi um dos descendentes de Noé, de Adão, porque ali se tornou meio que o bem contra o mal. Então, Sete veio da descendência que era boa. A gente teve Caim e Abel, né, um bem e um mal, que já é a dualidade que a gente citou logo no começo. E Sete fazia parte do bem. Ele foi contra Nimrod, que fazia parte do mal. Ele esquartejou Nimrod e espalhou as partes dele por toda uma região lá. A mulher dele, que era a mãe também, Semiramis, juntou todas as partes do corpo dele e não achou uma única parte, o seu pênis, entendeu? Então, quando os caras erguem estátuas e monumentos como esse de Baal que a gente viu aí, e colocam o falo dele ali, esses obeliscos, é justamente para falar assim, encontramos a última parte que falta e a gente está, de certa forma, invocando o espírito de Nimrod para essa região aqui.